nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no nosso canal para trazer um projeto muito legal para vocês, tá? O que a gente decidiu? Decidiu comentar umas questõezinhas do CESP para ir direcionando, dizendo para vocês como é que o CESP cobra, tá, determinadas questões e como cai no edital. Eu já vi muita gente perguntando, Yara, mas isso aqui não tá no edital, tá? Sim, é porque no edital ele coloca de uma forma, né? Mas é aquele assunto normal que você estuda no dia a dia, quando você tá aí treinando para garantir a sua tão sonhada vaga no concurso, né? E a gente fez uma sequenciazinha, vão ser 10 vídeos em que a gente vai falando do CESP. Vai ser uma coisinha bem direcionadinha, tá? Vai ser um negócio direto para que você não se perca, tudo bem? Então vamos lá, ó. Essa é a primeira de 10, tá? São 30 questões do CESP, tá? Mas a gente dividiu aqui para colocar fragmentado. Primeiro aqui a gente vai falar de morfossintaxe. Como o SEBRASP cobra morfossintaxe. Mas não esquece, deixa logo o teu like ajuda o canal a crescer para que a gente possa colocar mais diquinhas para você, tá? Te inscreve, ativa logo o sininho aí, que aí você fica recebendo essas dicas legais, tudo bem? Essa é a primeira de 10, tá? 1 de 10 aqui. Como é que o CESP cobra a morfossintaxe? Yara, o que é a morfossintaxe? Na verdade, morfossintaxe sempre cai no CESP, principalmente se ele fizer uma prova de múltipla escolha, principalmente, tá? Como é que cai no edital? Ó, isso aqui que eu tirei é de um edital e geralmente vem com essa numeração, tá? Vem numa sequência, ele só faz Ctrl+C, Ctrl+V. Quando ele tira um assunto ou outro, pode mudar a numeração. Então, eu peguei já com a numeração do edital. Vem lá, ó. Quando tá lá no edital, ó, estrutura morfossintática do período. O que ele pode cobrar na estrutura morfossintática? As classes de palavras. Yara, o que é classe de palavras? Classe de palavras é o nome que a gente dá às palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio. E aí, ó, substantivo, adjetivo, advérbio é importante, tá? Aqui também entra o que. Sabe o que? O C é morfologia, mas a gente vai ver num outro momento, tudo bem? Porque mistura um pouquinho com o período composto, a gente vai deixar para depois, para a sequência dos quês, mas também é morfossintaxe. E também é morfossintaxe as relações de coordenação entre os termos da oração e as relações de subordinação entre os termos. Então, isso aqui é morfossintaxe, tá? Yara, eu vou decorar então as funções dos termos. Já decorei. Lindo é adjetivo. Mas não adianta decorar não, né? Porque depende de contexto. Lindo pode ser adjetivo como for, mas se eu disser o lindo chegou, lindo acabou de virar substantivo, porque ele está na função de sujeito e o núcleo do sujeito é um substantivo. Então, é preciso, por isso, hoje não cai mais morfologia pela morfologia, tá, gente? Não cai simplesmente classes de palavra solta no mundo, é sempre dentro de contexto. E o CESP é especialista em usar palavra que tem a mesma cara, mas pode ter classificação diferente, sabe? Tipo Ruth e Raquel. Pois é. Como é que você sabe quem é a Ruth, quem é a Raquel? Quem é a gêmea do bem, quem é a gêmea do mal, né? Olhando para o lado, olhando para o lado. Quem anda com o Tonho da Lua é a Ruth, não é a Raquel. É a mesma coisa aqui. E a gente vai mostrar para você. Tudo bem? Vamos treinar? O nosso foco é mostrar a questão do CESP nessa linha de raciocínio, no processo morfossintático. Vamos mostrar para você, né? Então vamos lá. Essa primeira questão aqui é uma questão do CESP-SEBRASP de 2021, ó. E aí ele diz assim, ó, o comando é esse. O CESP é a única banca em que você pode primeiro ler o comando e depois voltar para o texto. É a única banca, tá? As outras todas você tem que ler o texto e, né? Por quê? Porque o SEBRASP-CESP, ele pode, às vezes, ter uma questão só gramatiqueira. Aí você só precisa daquele fragmento, ler um pouco antes, um pouco depois, sabe? Não precisa ler o texto todo. Se a questão for envolver sentido, semântica, interpretação, vou lá ler o texto. Mas se ela envolver a análise de um determinado trecho, eu analiso esse determinado trecho, tá? Então, eu vou ler primeiro o comando, tá bom? Vamos lá. O vocábulo demasiado pertence à mesma classe de palavras, ó, classe de palavras
morfologia, tá? Morfologia. Em ambas as ocorrências no primeiro e último período do último parágrafo. Esse é o último parágrafo. Primeiro período, ó, o período, tá? Parágrafo é aquele espaçamento que a gente tem, né? O período se encerra no ponto. Então, tá aqui, ó. Primeiro período do último parágrafo e último período do último parágrafo. O que ele quer que a gente analise? Demasiado. Aí eu vou te perguntar, demasiado tem ou não tem a mesma cara, né? E genérica, vou usar decoreba. Ah, já decorei, assisti uma aula tua, decorei. Esse negócio de aduído, né? Adjetivo, né? Dourado, cansado, bocado de ado, adjetivo. Cuidado, tá? Aduído pode ser adjetivo sim, tá? Mas ele pode ter outras classificações. É aí que entra a morfossintaxe, tá? Não existe o que a palavra é. Existe a função que ela exerce dentro de contexto. Então, o que é que a gente tem que analisar? A quem ela se refere, como ela está se relacionando. Vou dar um espacinho para a gente trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. O limite do demasiado é invisível e também não pode ser determinado diretamente por experimentos. O limite do demasiado. Muita gente fica querendo levar em conta o sentido. Não é o sentido, tá, gente? Não é. Eu posso até trabalhar o sentido com vocês, mas é isso aqui, ó. Morfologia é uma relação, tá? É uma relação entre os termos. Por exemplo, ó, a minha classificação depende de com quem eu estou. Tá? Se eu estiver com a minha classificação é de filha. Se eu estiver com a minha avó, a minha classificação é de neta. Mas se eu estiver com a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora doida, aí eu sou mãe. Você tá entendendo? Então, a minha forma é uma, mas a minha classificação vai mudando conforme eu vou mudando os meus relacionamentos. É a mesma coisa uma palavra, tá? Então, se uma palavra ela é precedida de artigo, ela é um substantivo. Se ela se refere a um substantivo, ela é um adjetivo. Se ela se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio, ela é um advérbio. Então, uma mesma palavra pode ter classificações diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para o lado, gente, ó. Esse demasiado, tá? Por que eu tinha que olhar? Isso aqui, ó. Tchu, tchu, tchu. Dá mais CESP. CESP é contextual, gente. Eu tenho o demasiado, o demasiado, o demasiado. O que é esse o? Esse o é um artigo. Ai, Ana, como é que ele é um artigo? Isso aí é uma contração, tá, gente? Isso aí é uma contração. Você tem o de mais o. Você tem o de mais o. Nesse de mais o, você tem o do, tá? Esse de é uma preposição e esse o é um artigo. Tá, gente? Se ele é um artigo, o artigo fica diante de quem? Isso, de um substantivo. Artigo fica diante de quem? De um substantivo. Então, no primeiro caso, demasiado é um substantivo, tá? Se você quiser que eu use o sentido, eu uso, mas não é sentido. Morfologia não é sentido, tá? O limite do demasiado é invisível. O que é demasiado? É o exagerado, é o excesso, não é isso? Não é uma coisa que é demasiada, é uma coisa que é excessiva, é uma coisa que é demais, né? Então, o limite do excesso, o limite do exagero é invisível. Mas não é o sentido que está me dizendo qual é a classificação. Quem está me dizendo a classificação? Olhar para o lado. Tá, classifiquei esse. O CESP dificilmente te dá um só. O CESP é daqueles que não te dá o nome, ele diz assim, olha, a Ruth tem a mesma classificação que a Raquel, sabe? E aí você é que tem que analisar. Bora olhar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é esse aqui, né? Ó, aqui embaixo eu vou abrir, porque fica mais fácil a gente trabalhar só o trechinho. Já está ocorrendo a mudança climática. Se ela não for eficazmente freada, poderá exigir demasiado da capacidade adaptativa de muitas espécies. Peraí. Nesse contexto, esse demasiado não está como artigo.
Você reparou que esse demasiado está se referindo a um verbo? Esse demasiado, bora trabalhar. Esse demasiado, podia ou não podia ser isso aqui, ó? Demasiadamente. Sim ou não? Está exigindo, é como se fosse assim, poderá exigir muito, ó. Poderá exigir muito, poderá exigir demasiadamente. Não consigo escrever demasiadamente, será? Demasiadamente. Sacou a diferença? O que você tem aqui, ó? Poderá exigir demasiadamente da capacidade adaptativa de muitas espécies. Poderá exigir muito da capacidade, ó. Poderá exigir da capacidade, poderá exigir da capacidade, mas ele vai exigir muito. Ah, já tenho classificação diferente, né? Se esse demasiado é igual a demasiadamente, bem aqui, esse demasiado, ele é um advérbio. O que ele me perguntou? Se os dois tinham a mesma classe. E uma dica que a gente dá para você é, se um termo acompanha um elemento e o outro acompanha um elemento distinto, eles nunca terão a mesma classe. Um termo que se refere a verbo não é o mesmo termo que está sendo precedido de um artigo, tá? Então, ó, para aproveitar esse espacinho, ó, tá? O que ele me disse aqui? O vocábulo demasiado pertence à mesma classe de palavras em ambas as suas ocorrências no primeiro e último período do parágrafo. Bom, esse item ele está errado, né? Ele me diz que pertence à mesma classe de palavras. Não, né? Não é a mesma classe de palavras. São classes de palavras diferentes. São classes de palavras diferentes. Yara, mas no meu olho, a palavra demasiado é igual. Pois é, a Ruth e a Raquel, lembra das gêmeas? Elas eram idênticas, mas uma era do bem e outra era do mal. Como eu conseguia identificar quem era do bem e quem era do mal? Pela cara? Não. Pela relação dela, né? Quem se relacionava com o Tonho da Lua era do bem. Então aqui, ó, como é que eu vou avaliar quando eu tiver que fazer classificação morfológica ou morfossintática, classe de palavras? Dize-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Dize-me com quem tu andas que eu te direi quem és, tá? Quem for precedido de artigo é um substantivo, tá? É um substantivo. E quem intensificar um verbo, porque ele está intensificando um verbo, aí ele é um advérbio, tá? Mais uma coisa é que às vezes o advérbio vem nessa forma reduzida. Quando eu consigo acrescentar o mente, fica claríssimo que é advérbio. Por exemplo, ele agiu rápido, ele agiu rapidamente, advérbio. Independente do que você disse, independentemente do que você disse. Poderá exigir demasiado da capacidade, poderá exigir demasiadamente da capacidade. Poderá exigir muito, é que ele está exigindo muito. Exigir muito é um advérbio de intensidade. O item está errado, ok? Essa primeira questão mostra uma questão clássica do CESP em relação à morfossintaxe, mas com base nas classes de palavras. O que é comum? Não é comum o CESP perguntar para você, é um substantivo, é um adjetivo? Não é. É mais comum ele marcar as palavras e dizer assim, elas pertencem à mesma classe, elas são de classes diferentes, e você que se vira, né? Tá? Aí você que tem que olhar, verificar a quem se refere. Mas às vezes ele pode usar o nome sim. Vamos ver, ó. Mas o que aqui? Bora ver mais uma aqui, ó. Tá aqui. Essa segunda questão, uma questão mais antiga, tá? Mas segue a mesma linha daquela outra que é bem mais recente. É para dizer para vocês que o CESP mantém a mesma linha. Mantém a mesma linha. Então você pode ir estudando. Olha só. A expressão pobres e ricos nas duas ocorrências é composta por dois substantivos coordenados. Não é muito parecida com a questão anterior? A questão anterior é de 2021. Essa questão é de 2004. Tem quase 20 anos de diferença aí,
mas o padrão CESP, SEBRASP continua o mesmo, né? O que ela está fazendo? Comparando. É você que vai ter que analisar. Neste caso, ela está dando nome. Ela deu um nome. Ela disse que eram 2 substantivos, tá? Mas neste caso, quando eu resolvo essa questão, sabe onde eu percebo que as pessoas ficam assim enlouquecidas? No coordenados. O pessoal vai, meu Deus, ela é composta por substantivos coordenados. Meu Deus, o que será coordenado? O que será coordenado? O que será coordenado? Fica 2 anos aqui, hein? Coordenados. Lembra que a gente colocou logo no início, que está lá no edital dela? Ela diz assim, relação de coordenação entre termos. Relação de coordenação entre termos. Mas, Deus, senhora, eu não sei o que é isso. Por isso que é bom decorar um pouquinho de conjunção, tá? Bora ver uma coisinha, ó. Você só precisava saber disso, ó. Não é pobres e ricos? Sim ou não, ó? Pobres e ricos. Pobres e ricos. Acabou. Você sabe o nome desse E? Não. Ah, então, ó, dica para tatuagem. Tá doido pra fazer uma tatuagem, não sabe o que? Dica para tatuagem. Pode tatuar. O E é sempre conjunção. O E é sempre o nome dele. Meu nome é Yara. O nome do E é conjunção. Meu nome é Yara. O nome do E é conjunção. E sabe qual é o sobrenome dele? Meu sobrenome é Celi. Yara Celi. Sobrenome dele, conjunção coordenativa. Ó, sacou? Conjunção coordenativa. Onde tem E, tem coordenação. Onde tem E, tem coordenação. Onde tem E, tem coordenação. O E sempre coordena. O E sempre... Não é só o E que coordena, tá? As conjunções coordenativas, né? E, ou, mas, sempre coordenam. Mas o E cai muito, gente. Então, o que eu tenho ali? Se pobres e ricos estão ligados por E, então sim, coordenados eles estão, ó. Coordenados está certo. Por quê? Porque eles estão ligados por conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa. Conjunção coordenativa, né? O E é conjunção coordenativa, tá? Então, tatuagem, E, conjunção coordenativa, E, conjunção coordenativa, E, conjunção coordenativa. Sempre, ele nunca vai mudar o nome. Então, ele sempre liga coordenados. Se ele ligar termos, né, não tem verbo, ele liga termos que são coordenados. Se ele ligar orações, tem verbos, ele liga orações que são coordenadas, tá? Então, tá, o que você tinha que analisar? Na verdade, o que você tinha que analisar era se esses 2 termos eram substantivos. Era isso que deveria ser analisado. Era isso que deveria ser analisado, tá? E aí, a observação é o seguinte, ó. Uma palavra, ela pode ser substantiva num contexto e pode deixar de ser em outro. Como é que eu vou saber? Diz-me com quem tu andas e eu te direi quem és. É verificar a quem a palavra se refere. Bora verificar agora? Então, bora lá. A coabitação em um mesmo tecido urbano de pobres e ricos. Olha só o que eu poderia fazer assim. Eu poderia fazer aqui, ó. A coabitação, esse em um mesmo tecido urbano é onde, tá? É termo acessório. Você vai fazer CESP, você tem que aprender a tirar para ler um pouquinho mais direto. Então, eu vou ler assim, ó. A coabitação de pobres e ricos. A coabitação de pobres e ricos. Olha o que eu poderia colocar aqui. A coabitação dos pobres e ricos. Posso ou não posso ler assim? Porque são os pobres e os ricos que coabitam. Eles coabitam. Então, neste contexto, são os pobres e os ricos que coabitam. Então, neste contexto, eles são substantivos, sim. Se eles são ligados por E, eles são substantivos coordenados. Tudo que é ligado por E é coordenado. Então, tá, até aí 50% da questão está certa. Agora, bora ver aqui embaixo, porque ele disse nas 2 ocorrências, tá? Foi considerada um perigo sanitário e político para a cidade, o que ocasionou a organização de bairros pobres e ricos. Opa, 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 opa. Agora aqui não são os pobres e os ricos. Pobres e ricos são os bairros. Presta atenção aqui, ó. Pobres e ricos são os bairros. Então, ó, pobres e ricos está acompanhando bairros. Presta atenção, são os bairros, ó, os bairros. Bairros é o substantivo.
Bairros é o substantivo. Quem acompanha substantivo caracterizando é um adjetivo. Então, na verdade, na segunda ocorrência, pobres e ricos são adjetivos. Como eles estão ligados por e, eles são adjetivos coordenados. Como eles estão ligados por e, eles são adjetivos coordenados. Então, vamos para o comando. O que ele me disse? A expressão pobres e ricos nas duas ocorrências é composta por dois substantivos coordenados. Não. O que está errado? Os substantivos. Não, tá? Substantivos, não. Eles são coordenados? Sim, porque eles são ligados por e. Nos dois contextos, eles são substantivos? Não. No primeiro, eles são? Sim, porque eles são os pobres que coabitam. No segundo, eles são? Não. Por quê? Porque no segundo, eles estão se referindo ao substantivo. Quem se refere a substantivo é adjetivo. Quem se refere a substantivo é adjetivo. Então, o item está errado, tá? Só lembrando, tá? Que essa questão aqui, ela é muito parecida com a primeira. Não é muito parecida? E isso é morfologia. Morfologia, gente, vem de morfo, que é forma, e logia, que é o estudo, tá? Morfologia é o estudo da forma, tá? Então, a gente estuda a forma. Por exemplo, a forma pobre, originalmente, pobre e rico é uma característica, originalmente. Mas ele pode mudar de contexto. Então, em língua portuguesa, a gente vai ter várias formas que vão ter classificações diferentes, sabe? Tipo Ruth e Raquel, gêmeos com nomes diferentes. Como eu vou conseguir classificar? Olhando para o lado, verificando a quem se refere, tá? Não é pelo sentido. Morfologia não é pelo sentido, é pela relação entre as palavras. Então, dica, sempre tentar enxergar artigo, colocar artigo, ó, sempre tentar ler de forma direta, ó. Quando você elimina, você começa a ficar mais objetivo, ó. É a coabitação dos pobres e ricos. Aqui é, sim, substantivo. Mas aqui embaixo não é, porque bairros é que é o substantivo, ó. São os bairros. Aí, neste contexto, pobres e ricos está acompanhando um substantivo. Quem acompanha um substantivo é um adjetivo, né? A única coisa que eles são, ambos são coordenados. Substantivos, não. Substantivos, não. Substantivos, não. Ok. Bom, gente, para quem não sabe ainda, não é? A gente tem uma parceria com a loja do concurseiro. Lá a gente tem o curso completo para quem tá ficando. Ai, Yara, eu queria estudar morfologia. Tem morfologia dentro do nosso curso completo. A morfossintaxe, dá para treinar numa boa. E a gente tem também, para quem está interessado no Sebrasp e Cesp, um pacote do Quebrando a Banca, tá? No Quebrando a Banca, a gente tem 300 questões comentadas. 300, tá? A gente divide por assunto, coloca os assuntos mais importantes e dá aquela microaulinha antes para que você tenha uma dica, uma orientação, saiba como você deve corrigir, né? Seguir a sequência de análise daquelas questões. Tá bem baratinho, tá R$ 49,00. Quiser treinar 300 questões de julgar e de múltipla escolha, tá? Para que você ainda tem prova completa acompanhando. Na verdade, é mais de 300, tudo bem? Ok. Ó, mas ainda temos mais uma aqui, que são 3 questões, ó. Essa aqui foi para a gente, escrivão da polícia, ela é de múltipla escolha, ela volta para o texto, tá? Você sabe que você tem que voltar para o texto sempre. Essa aqui tá fácil para quem decorou, tá vendo? Nem sempre é difícil, nem sempre é difícil. Inclusive, eu considero que as de múltipla escolha são mais diretinhas e se você sabe um pouco mais de gramática, você se sai um pouco melhor, né? Até porque geralmente de múltipla escolha não anula uma certa, né? A errada não anula uma certa. Então vamos lá. Assinale a opção na qual a palavra apresentada no texto classifica-se do ponto de vista morfossintático como advérbio. A gente colocou na apostila aí que você pode baixar, né? Tá aí na área da descrição do vídeo, tem a apostila. A gente colocou as 3 questões e a gente colocou o texto, porque você tem que voltar para o texto, não é isso? Tá.
Aqui a gente tem as alternativas, ó. Ai, Yara, eu vou chutar. Não, não tem chute, gente. Olha só. Quando você acrescenta esse mente a uma palavra, você automaticamente forma um advérbio. Yara, toda palavra que tem mente é um advérbio? Não, não falei isso. Não falei isso, tá? Por exemplo, a palavra semente não é um advérbio, né? Eu não acrescentei a palavra, o sufixo mente, ó. É a semente. Semente é um substantivo, tá? Mas se você tem, por exemplo, existe ou não existe a palavra histórico? É histórico, mais mente, historicamente, é um advérbio, né? Esse mente aqui, ele é um sufixo formador de advérbio. Ele é um sufixo formador de advérbio. Ele é um sufixo formador de advérbio. Mas ele é um sufixo, gente. Ele vai ser acrescentado, né? A gente vai acrescentá-lo à palavra primitiva. Então, por exemplo, eu tenho a palavra certo, mais mente, certamente. Rápido, mais mente, rapidamente. Lento, mais mente, lentamente, sacou? Histórico, mais mente, historicamente. Aí, semente não é isso, né? Semente não é semarmente, não é. Então, toda vez que você consegue acrescentar o mente a uma palavra primitiva, você criou um advérbio. Então, aqui era decorebinha, era fácil para quem já sabe isso, ó. A alternativa já era a letra A. Mas eu vou analisar todos dentro de contexto. Pronto, falei. Vamos lá. Ó, dentro de contexto, qual é o contexto? Ó, linha 13 é isso aqui, ó. O tema da segurança pública no Brasil tem sido historicamente negligenciado. O que você tem aqui, ó, essa terminação mente já é do advérbio, tá? Já é do advérbio, tá? E um advérbio, ele só não se refere a substantivo, tá? Um advérbio, ele refere-se a verbo, ele refere-se a adjetivo ou ele se refere a um outro advérbio, tudo bem? Aqui o que você tem isso aqui, ó. O tema da segurança pública no Brasil tem sido negligenciado. Você tem aqui, ó, tem sido negligenciado, tá? E aí, historicamente negligenciado. Negligenciado, na verdade, é o estado em que o tema da segurança pública se encontra, né? Funciona como um adjetivo, né? Aqui você tem um verbo de ligação, lá é um predicativo do sujeito. Então, o que eu tenho aqui é um advérbio, tá? Um advérbio. Ele se refere a verbo, ele se refere a adjetivo ou ele se refere a um outro advérbio, tá? A quem ele nunca se refere a substantivo. Aqui estava relativamente fácil pela forma dele. Ele já tinha uma forma adverbial. Logo, a alternativa já é a letra A. A forma dele, que foi bem morfologia mesmo, né? A forma dele já indicava isso, né? Mas bora dar uma olhada no resto, tá? B de bola é a palavra modo na linha 15. Bora lá. Como também o tratam de modo simplista. Esse modo aqui, gente, é o seguinte, é ou não é o modo? Ó. O modo. Esse modo, ele é um substantivo, ó. Ele é um substantivo, tá? Inclusive, ele passa por plural, tá? Simplista, que está se referindo a ele, inclusive, é um adjetivo caracterizando o modo aí. Então, não é advérbio, o modo é um substantivo. O modo como tratam, né? O modo, tá? C de casa, intenso. Bora ver, na linha 30, tá assim. E no intenso debate com a sociedade civil. Esse intenso, se o SESP quisesse classificar, a pessoa podia acabar errando. Yara é precedido de artigo. Não, presta atenção, tá? É o debate. Debate é o substantivo. Esse o é um artigo, sim, tá? Esse intenso, ele tá caracterizando o debate. É um debate intenso. São debates intensos. Ó, passa o plural. Ele é um adjetivo, tá? Ele tá caracterizando o debate. Então, você toma cuidado com isso, porque assim, o artigo, ele fica na frente de um substantivo, né?
Ele fica sempre, tá? Artigo sempre tá na frente do substantivo. O que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado é que também pode ficar na frente do substantivo um numeral, um pronome, né? Então, eu posso ter aqui, ó, um numeral, eu posso ter aqui um pronome, eu posso ter aqui um adjetivo. Isso não interfere. Por exemplo, eu posso dizer, ó, os dois rapazes chegaram. O meu primo saiu. O meu primo. O lindo rapaz chegou. O lindo rapaz chegou, sacou? Então, só toma cuidado com isso. Tudo bem? Então, nesse caso, ó, intenso está se referindo a debate. Então, neste caso, ó, intenso é um adjetivo, né? D de doido, muitas. Na linha 1, tá aqui, ó. Yara, pra mim, muito é sempre advérbio. Não, pelo amor da vaca preta, não me diga um negócio desse, tá? Primeiro, advérbio é palavra invariável, tá? Só o fato de estar no feminino já não é advérbio. Advérbio não passa pro feminino, pelo amor da vaca preta. E advérbio não passa pro plural. Então, cuidado. Por quê? Eu tenho a palavra muito e a palavra bastante. Vou pôr só os dois aqui, tá bom? A palavra muito e a palavra bastante, que podem ser advérbio ou não, tá? Podem ser advérbio ou não, tudo bem? Então, olha só, a palavra muito e bastante, ela é um advérbio de intensidade? Sim! Mas quando ela é um advérbio, ela é invariável, tá? Ela é invariável. Só queria lembrar que advérbio se refere a verbo, se refere a adjetivo ou se refere a outro advérbio, tá? Um advérbio nunca se refere a um substantivo. É aí que tá, ó. Se essas palavras muito e bastante, ou qualquer palavra, tá? Acompanhar um substantivo, nunca será advérbio, tá? Por quê? Advérbio nunca se refere a substantivo. 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 Mais uma boa dica de tatuagem, né? Tatuagem é uma coisa que fica para sempre? Pois é, para sempre, tá? E aí, ó, neste caso, esse muito e esse bastante, eles são pronomes. E eles são pronomes indefinidos. Indefinidos, tá? Nesse caso, eles são variáveis. Variáveis, tá? Eles vão concordar com o substantivo. Eles concordam com o substantivo. Então, por exemplo, eu vou dizer... Eu bebi muito, advérbio. Eu bebi muita água, pronome definido, né? Eu corri bastante, advérbio. Eu fiz bastantes exercícios, pronome indefinido, tá? Então, lembra o seguinte, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio nunca se refere a substantivo, advérbio. Então, essa palavra aqui tá no plural, já não é mais advérbio, tá? Essa palavra aqui, ó, são muitas as experiências. Ele está se referindo ao substantivo experiências. Está dizendo que as experiências são muitas. Neste contexto, esse muitas é um pronome indefinido. Tudo bem? Tudo bem? Isso aqui é importante, tá? Porque muito e bastante tem caído muito. E quando? Ai, Yara, mas quando dá ideia de tempo? É aqui. Por exemplo, se você sabe que o mente cria um advérbio, você se salvou. Mas se você acha que você vai classificar advérbio com esse negócio de tempo, modo, lugar, você vai acabar caindo nas pegadinhas, tá? Tem muita coisa que indica tempo, modo, lugar que não é advérbio, tá? O quando, por exemplo, não é, tá? Olha, o quando, ele pode ser duas coisas, tá? Ele pode ser um pronome interrogativo. É numa pergunta. Quando você saiu? Quando você voltará? Quando você finalmente treinará direto na banca, né? Então, assim, esse quando de pergunta é pronome interrogativo. E tem o quando conjunção temporal. Sim, é uma conjunção que inicia uma oração adverbial, mas ela em si não é advérbio. Tudo bem? Então, olha o que eu tenho aqui, ó, no contexto. A decisão ou vontade política de eleger a segurança pública como prioridade é o primeiro marco que se deve destacar quando se pensa em recuperar a memória dessa política, sobretudo quando se considera, ó, tanto esse quando aqui,
tá? Quanto esse quando aqui, tá? Porque eu tenho dois contextos com quando. Eles estão iniciando orações, ó. Quando se pensa, tem verbo, ó. Quando se considera, tem verbo. Então, esse quando, nesse contexto em que ele inicia, ó, esse quando, o que que ele é? Ele é uma conjunção subordinativa, tá? E a conjunção subordinativa, ela não exerce função sintática, tá? A classificação dela é essa, morfológica. O que que ela faz nesse contexto? Ela inicia oração subordinada adverbial temporal. Então, veja bem, não é o quando que é advérbio, é a oração inteira que o quando inicia que tem um valor de advérbio. Tudo bem? Então, neste caso, a alternativa era a letra A e era relativamente fácil se você souber que o acréscimo do mente cria sempre um advérbio. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente colocou aqui 3 questões de morfologia para mostrar como o CESP cobra, mas a gente vai fazer uma sequência e a gente vai fazer, na verdade, 10 listas, contabilizando 30 questões do CESP. Cada lista a gente vai abordar um assunto, mostrando na prática como o CESP cobra e como você deve analisar. Ok? Fica de olho, ativa logo o sininho, fica aí seguindo que a gente vai te dar agora a sequência de dicas para o CESP, Sebrasp, tá? É a banca que vai fazer a tua prova? Então, bora logo, te habilita aqui e começa a trabalhar direcionado, ok? Até a próxima lista.